Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. E hoje eu vou fazer com vocês, vou compartilhar com vocês, na verdade, as minhas percepções de Gênesis 38, 39 e vamos ver se a gente chega no 40. Então, eu tinha terminado no 37, né, e disse que agora nós iríamos começar a história de Judá e Tamar a partir do capítulo 38. E diz assim o texto bíblico. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz a um filho, ao qual ele deu o nome de Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua, assim toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. Aqui a gente vê realmente a perversidade desta família, né? Não só o pai, mas também isso geracionalmente falando, né? É algo geracional. E eles, na mesma perversidade, né, que eles veem no pai, eles também mantêm essa perversidade. O irmão já até, inclusive, faleceu e a tradição era dessa forma. Ela precisava gerar um filho, Tamar, para deixar pelo menos um descendente do irmão. E o outro não queria. O outro queria que a descendência do irmão fosse arruinada. Tamanha a perversidade dessa descendência aqui de Judá. Aí continua, ele diz assim: o Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. A pessoa acha que está fazendo uma coisa e ela escolhe por algo que ela pensa na mente dela que ninguém vai saber e que nada de ruim vai acontecer. Inclusive nós lemos um salmo hoje sobre isso. Então na mente dela ela começa a maquinar planos e ela começa a desenvolver estratégias, eu vou falar malignas, porque a gente tem a parte da carnalidade e aí o inimigo aproveita a nossa carnalidade e vem com seus planos malignos, porque isso é maligno, o que está acontecendo aqui. Muitas vezes a gente também cai nisso, certo? E não se engane, é maligno alguns planos que nós fazemos para escapar, para tentar maquiar e para tentar se esquivar de algo que a gente tem que fazer. Não tem para onde correr, meu querido. Quando você tem que fazer algo que está na palavra de Deus, só nos cabe uma coisa: obedecer. Porque você vai obedecer por bem ou vai obedecer por mal. Sabe como é? Se você tem filho, você vai entender. Quando seu filho não te obedece em alguma coisa, o que você faz? Você, aqui em casa pelo menos eu tenho um filho, mas quando ele desobedece ou quando ele não quer obedecer, meu marido aumenta um pouco o tom de voz, não é que ele grita, nada disso, ele só aumenta um pouquinho e firma: você vai fazer isso agora. Assim, firme. Se ele não faz, meu marido coloca ele de castigo. Hoje, a forma de colocar de castigo é: tira o celular, tira o videogame, não deixa sair para brincar, jogar bola com os amigos. E assim a gente vai manobrando. Aí quando ele sai do castigo, ele tem que imediatamente fazer aquilo que o pai ou a mãe pediu para ele fazer. Ele vai ter que obedecer. Simples assim. E é assim que está acontecendo aqui. Eles estão fugindo de algo
que eles sabem que eles têm que cumprir. Ah, mas o pai... Ah, mas... Nós somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas. E diante do juiz de toda a terra, cada um dará conta de si mesmo. E eu não posso chegar lá, ai, Senhor, sabe o que é? Que eu pequei, o fulaninho, o irmãozinho, meu pai, minha tia. Ele não, você escolheu. Ele não vai adiantar eu chegar com esse tipo de oratória, tanto aqui, quando você vai orar, quanto lá, que não resolve. Então, continuando. Disse então Judá a sua nora, Tamar, more como viúva na casa de seu pai, até que meu filho Selá cresça, porque temia que viesse a morrer, como os seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Aquilo que eu acabei de falar. Ele considerou Tamar um problema, e o problema não estava em Tamar. Muitas vezes, nós somos os causadores dos nossos próprios problemas por conta das nossas próprias escolhas, mas a gente sempre arruma uma pessoa para culpar. A gente sempre tem a tendência de achar que o outro é culpado pelo que está acontecendo, porque o fulano aconteceu isso na minha vida por causa de Ciclano e Beltrano. Ele achava que os filhos estavam morrendo por culpa de Tamar. Mas não era culpa de Tamar, é porque eles não estavam sendo justos com Tamar. E Tamar era uma mulher, como todas as outras mulheres da sua época, que ela precisava de um filho para poder sobreviver. Porque as mulheres que não tinham filhos, elas eram mandadas de volta para a sua casa. E quando chegava na sua casa, a sua família também não aceitava de volta. Era uma desonra. Então elas ficavam sem amparo. Então por isso que elas tinham que ter filhos. E os filhos traziam para elas a honra e trazia para elas a segurança de que elas teriam um lar e que o filho teria uma descendência, seria a descendência dela e eles teriam um lar. Então, continuando. Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosquiadores do seu rebanho em Timná, com o seu amigo Ira, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Timná para tosquiar suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se de véu para disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Timná. E ela fez isso porque viu que, embora Selá já tivesse crescido, ela não lhe tinha sido dado em casamento. Ou seja, ela ficou aguardando, continuou com as roupas de luto, até o dia em que aquele rapaz a tomaria por esposa. Ou seja, a injustiça não estava nela. E o que ela fez? Ela elaborou uma estratégia para conseguir uma descendência da família de Judá, porque ela estava inserida naquela família. Ela não podia se casar com outro homem, não podia ter filho de outro homem e não poderia nada. Judá ia deixar ela lá até ela morrer. Sem filhos, abandonada como viúva. Entende? Dessa forma. Agora, vamos continuar aqui para vocês verem que vai dar a história. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero me deitar com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar comigo? Disse ele: eu mandarei um cabrito do meu rebanho. E ela, porém, perguntou: você me deixará alguma coisa para garantir até que o mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Oh, Jesus. Aí ela falou, respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão.
Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou. Ela se foi, tirou o véu, e vestiu as roupas de viúva. Então, ela fez tudo isso, voltou para casa em secreto, colocou novamente as roupas de viúva e ficou lá. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita a fim de reaver a mulher, a fim de reaver da mulher, né, a sua garantia. Mas ele não a encontrou e perguntou aos homens do lugar onde estava a prostituta cultual que costumava ficar à beira do caminho de Enaim. E eles responderam, aqui não há nenhuma prostituta cultual. Aqui você já vê, né, pelo amor de Deus, tanta recomendação que o Senhor Deus faz para não se envolver com nenhuma mulher de outra nação, de outra descendência, principalmente prostituta cultual. E vai lá ajudar a se envolver com prostituta cultual. Mais uma vez a gente vê que eram totalmente perversos, eles não estavam muito alinhados com aquilo que Deus havia deixado e colocado para eles como mandamento, como regra de conduta moral para eles. Embora a gente sabe que culturalmente outros homens de outras nações faziam isso e era perfeitamente normal, mas nós estamos falando aqui do povo que é um povo separado por Deus, povo que Deus escolheu para iniciar a nação que era, foi e sempre será dele. Assim ele voltou a Judá. Não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá, fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Quer dizer, ele fazia as coisas escondido, por debaixo do pano, e não queria, se alguém soubesse que os grandes homens hebreus que temem um único Deus, que ninguém falava, o inominável, né? Inominável porque não se pronunciava o nome de Deus. Ele está saindo com prostituta cultual, né? Então, logo eles que são a nação separada, né? Então, era mais ou menos isso que ele não queria que acontecesse. Então, por isso que ele já mandou o seu servo, né? O seu amigo, era amigo dele, né? O Adulamita, o amigo, para o amigo resolver a pendência dele, para ele não mostrar as caras dele. Entendeu? Quantas vezes a gente não conhece pessoas assim, né? Que manda o amigo resolver as paradas dele, bem assim por dizer, para ele não se envergonhar, para ele não passar carão e ele ficar bem na fita, né? Quase não vemos isso hoje em dia, imagine, de forma alguma. Aí ele continua, afinal de contas, mandei a ela esse cabrito, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá, sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse-lhe Judá, traga-no para fora e queima-na viva. Nossa, o rei da moralidade falando de queimar Tamar. Parece aquela cena de Davi, quando Davi coloca Urias na frente da batalha e Urias é assassinado para que ele possa esconder a gravidez da Betseba. E aí vem o profeta Natan, né, e fala para ele que das ovelhas, o que tem 100, o que tem apenas um, toda aquela história que se vocês não conhecem, quando a gente chegar alguma vez em algum texto desse, vocês vão conhecer, ou procurem sua Bíblia, que você vai conhecer essa história, e no fim, aí ele fala, então mate o rei Davi. E aí ele cai em si do pecado que ele tinha cometido, adultério, assassinato, entre, né, outras coisas. Porque tudo começa com orgulho, né? Como eu sempre falo aqui, o pecado não é um só, nunca vem sozinho, né? Primeiro começa com orgulho, o orgulho fez dele um homicida e um adúltero, entre outras coisas, e mentiroso. E aí você vai vendo a lista e ela fica um pouco longa, porque o pecado, quando ele vem para acabar com a sua vida. E você entra num ciclo de derrota, de uma vida estagnada, de uma vida que nada acontece, que você ora parece que não passa do teto, e enquanto você não confessa o seu pecado e não se arrepende, você fica
nesse marasmo, você fica nessa estagnação, você fica paralisado por conta de pecados que nós não nos humilhamos e não confessamos a Deus, enfim. E aqui a cena é a mesma, chamam ela para queimá-la, porque ele, nossa, tão sem pecado, tão correto que ele era, queria queimá-la viva porque ela estava grávida porque ela prostituiu-se com outra pessoa e engravidou. E ele que não fez a parte dele, mas enfim, vai chegar aqui nessa hora e diz assim: quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertence esse selo, esse cordão, esse cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Aqui também, semelhante a Davi, ele caiu em si desta perversidade que ele estava fazendo com Tamar, mas somente depois dessa estratégia que Tamar decidiu fazer, ele percebeu que ele estava sendo errado e finalmente admitiu que ela estava sendo mais justa do que ele. E aí vamos lá. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou no pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu, e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com um fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Essa história... Ai, gente, peraí que eu vou trazer vocês um pouquinho mais para cá, onde tem uma qualidade melhor, eu acho. E aqui nós temos a história de Tamar, e ela termina aqui. Lembrando que aqui é um retrato bastante importante. A história de Tamar, ela tem uma profundidade muito maior de detalhes do que eu falei aqui. Isso aqui só isso aqui dá muito tempo de estudo, de um debruçar. A palavra de Deus é maravilhosa, não é isso, gente? Aqui dá, porque você vê, apesar de ser curta, ela tem riquezas de detalhes sobre a cultura do lugar, como que eram feitas as questões de negociação, até mesmo com uma prostituta, como que era a questão de, casou com o mais velho morre, aí vai passando, né, para o cunhado, que tem que ser irmão de sangue, né, lógico, para poder não deixar aquela mulher desamparada, né, que parece que é uma coisa terrível, mas na verdade para essas mulheres não ficarem na rua abandonadas, porque o que elas iam acontecer com elas, como eu falei, a família não recebe, a família que se casou não quer porque não tem filho, então põe pra rua. Literalmente. Então, para que não acontecesse isso, existia essa lei que o cunhado tinha que tomá-la como esposa e dar descendências para o irmão para que ela pudesse prevalecer naquela família, que mostra um retrato tribal, social daquela época muito bacana, tá? Todos os textos bíblicos mostram, mas para mim eu acho que esse aqui, ele mostra com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de detalhe, né? Jesus, é o capítulo 39 agora, que diz assim: José é assediado pela mulher de Potifar. Essa história da mulher de Potifar é bem conhecida. Desculpa, gente, eu já tô mexendo demais com a câmera, né? Porque aqui tá chovendo e a claridade tá comprometida. E depois, nos próximos vídeos, eu vou ver se eu uso o meu ring light, que tem luz, mas eu não gosto porque ele fica refletindo no meu óculos. Não me atrapalha, mas não sei se fica ruim para quem assiste, né? Mas enfim. E aqui nós conhecemos a história da mulher de Potifar. E diz assim, a partir do capítulo 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando ele percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo que realizava,
agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou o seu cuidado, a sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Gente, é maravilhoso. Você está próximo de uma pessoa que é próspera, que você vê que o Senhor é com ela, que o favor do Senhor está com ela. Por quê? Porque, gente, é muito bom você ver uma pessoa que tudo que você dá na mão dela prospera, vai bem, multiplica, fica melhor ou fica em ordem, ela consegue colocar, organizar as coisas, não é bom? É bom você ter uma pessoa que trabalha com você, que às vezes você tá naquele nervoso, aquelas coisas, aquela confusão, e a pessoa chega com aquela calma, aí traz a agenda pronta, o seu lugar onde você tem que trabalhar já tá pronto, aquilo te dá um impacto que você automaticamente vai acalmando a sua alma, vai acalmando a sua mente. Diferente de quando você tá do lado de uma pessoa que é atribulada, uma pessoa que é, ai, vamos. Ela nem termina uma ideia, já tá na outra, e ela não acaba às vezes não concluindo nenhuma das ideias. Ela tem grandes ideias maravilhosas, mas ela precisa de uma pessoa, assim como José, do lado, que ajude ela a organizar os pensamentos, organizar e tornar tudo aquilo próspero. E as pessoas notam esse tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa atrai as pessoas boas. Glória a Deus. Mas também atrai os invejosos, cobiçosos, aqueles que querem matar, roubar, destruir a prosperidade, as bênçãos daquela pessoa. Uma pessoa inteligente, como é o caso de Potifar, já, epa, vem aqui, meu filho, já chama aquela pessoa para si e já começa a colocar no lugar. Vê que a pessoa prospera, e não só prospera, ele era de alta confiança. E José tinha caráter. Por isso que tudo que era posto em sua mão prosperava. Deus prosperava porque ele era obediente e seu caráter era íntegro. Então Potifar, vem, meu filho, vem cuidar aqui das minhas coisas, porque eu quero prosperar, eu quero isso aqui, eu quero isso que você tem na minha casa. Entende? É uma pessoa que tem inteligência, mesmo que seja uma inteligência emocional, intelectual, que não tenha Cristo, ou naquela época não tinha o Deus de José com ele, ele sabia identificar, ele sabia ler as pessoas e viu em José tudo isso e falou, pronto, esse vai ser meu homem de confiança, esse eu posso confiar e eu sei que minhas coisas vão ir bem. Que Deus ajude você na sua caminhada a encontrar um José. Ou você seja um José. Eu declaro na sua vida que você será um José. Que você vai receber na sua vida a unção do favor que estava sobre José na sua vida. Em nome de Jesus. Porque isto é bênção, tanto para a sua vida quanto para aqueles que estão à sua volta. E como diz nosso Deus, se tu uma bênção, seja eu uma bênção. Aí continua. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Nossa, fala se não é bom ter um José. Fala se não é bom ser um José, né? Porque José cuidava de tudo e gostava do que fazia, de cuidar, porque Deus derramou sobre ele grande sabedoria, além da unção de favor, derramou sobre ele, né, a sabedoria e graça, entre outros dons, como por exemplo o dom do conhecimento, por isso que ele interpretava sonhos e tinha as revelações, porque ele foi um homem que tinha muitos dons, muita graça e muita unção de Deus sobre ele. Então ele gostava de fazer o que ele fazia. E Potifar pôde descansar nele, né? Mesmo vendo tudo aquilo, ele falou, agora eu só me preocupo com a minha comida. Com o que eu vou comer no dia, com o cardápio, com o menu. É muito legal, é muito bom isso. José era atraente e de boa aparência.
E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Só um parênteses aqui, voltando. Existem hoje é bom você ser um Potifar, mas tem muito mais gente querendo ser Potifar do que querendo ser José. É assim. Aí depois continua. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, continuando, desculpa, diz assim. Aí ele pergunta, como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele nem falou pecar contra Potifar, ele não queria pecar contra Deus. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Lembra que eu falei do caráter? Dia após dia, essa mulher ficava perturbando ele. E ele permaneceu firme no propósito dele. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até o senhor de José chegasse à casa. Então, repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você me trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas, quando gritei por socorro, ele largou o manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher disse, foi assim que o seu escravo me tratou? Ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que estavam postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Concedeu-lhe simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que sucedia. Quando você é um José, nada vai tirar a sua integridade, você não vai vender seu caráter. O Senhor vai estar sobre você e você pode estar na prisão. Ele se tornou maior que o carcereiro dentro da prisão. Porque ele tinha a unção do Senhor sobre ele, gente. É sobrenatural isso. Então não importa. Não importa. Poderia jogar ele agora em qualquer buraco, como fizeram. Ele ia sair de todos. E Deus ali o fez cair na simpatia de todos. Lembrando também que esses processos que que José estava passando, também se tratam dos processos que Deus estava fortalecendo o seu caráter. Deus estava tratando, né, e exercitando a sua sabedoria, os seus dons, os seus talentos, amadurecendo, né, toda essa unção, esse talento, esse caráter, tudo era um processo de amadurecimento, de fortalecimento que José também estava passando. E Deus não o deixou em nenhum momento. Aí continua. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Bom, agora nós vamos para a parte de número 40, o capítulo.
Aqui vai falar dos sonhos dos funcionários, da interpretação dos sonhos dos ex-funcionários de Faraó. Algum tempo depois, o copeiro, o padeiro e o rei do Egito fizeram uma oferta ao Senhor. O rei do Egito, o faraó, irou-se com os 2 oficiais e chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e mandou prendê-lo na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. Não foi à toa que eles foram presos lá onde José estava sendo o carcereiro, né? O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos e que estavam a seu redor: por que hoje vocês estão com o semblante triste? Naquela época as pessoas davam muito ênfase aos sonhos, aos sinais, né? Porque o sonho também é uma maneira que Deus fala conosco. E por mais que as pessoas não tinham Deus como Deus, o único Deus verdadeiro, elas também davam valor a sonhos, a visões, revelações. Elas levavam sinais dos tempos, né? Tanto é que quando Jesus nasceu, eles estavam contando os dias, as estrelas, e ali eles saberiam que aquele dia era o dia que Jesus ia nascer. Tudo isso era dada muita importância aos sinais da natureza. Eles ouviam a voz de Deus, a presença de Deus pela natureza, pelos sonhos, e assim era e ainda é. Aí continua. Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem interprete. Porque às vezes você tem sonhos, mas você pode interpretar os seus sonhos se você tiver o dom, mas tem gente que não tem. Ela só tem os sonhos e precisa de alguém para interpretá-lo. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações, né? As interpretações têm que ser de Deus. Aí disse: conte-me os sonhos. Então o chefe copeiro contou o seu sonho a José. E meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas, que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça de faraó e entreguei em sua mão. Disse-lhe José: essa é uma interpretação de 3 ramos, são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer, quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça estavam 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham a comer da cesta que eu trazia na cabeça. Então disse a José esta interpretação: as 3 cestas são 3 dias, dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Era uma interpretação do Senhor, uma interpretação verdadeira, e que ele dá curta e grossa, né? Curto e grosso. Você vai ter isso, você vai prosperar, você vai ser... Pá! Também, curto e grosso. Não fica enfeitando só porque a notícia é boa, só porque a revelação é maravilhosa, porque o Senhor, o faraó, recolocará com roupas novamente reais e você... Não. É curto e grosso. Daqui 3 dias você vai ser restituído novamente ao copeiro e servirá novamente como você fazia antes. Pá! Do outro também, ó. Daqui 3 dias você vai ser chamado, vai ser decapitado e as aves vão comer sua cabeça. Tá. Curto, grosso, honesto e verdadeiro. Assim como é o nosso Deus. Deus não é grosso, né? Pois é, vamos lendo que vocês vão entender. Na verdade, Deus às vezes
toma algumas atitudes que nós não entendemos, mas porque nós somos muito rebeldes. E a gente acha que tudo é uma grosseria. É por isso que eu falei grosseiro. Porque tudo nós somos muito melindrosos. E tudo a gente acha que é grosseria e não entendemos que nós é que somos os rebeldes. Nós é que não obedecemos. E aí vem a parte. 3 dias depois era aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Aqui nós vemos também que 2 coisas. Uma é que ele esqueceu, porque o que importava para ele era ele ser restituído, eu ser colocado no meu posto de volta, eu ter os benefícios, eu. Egoísmo, egocentrismo. O homem, o centro de tudo, né? Então ele se esqueceu de José. E também, aqui eu tenho certeza que o próprio Deus fez ele se esquecer. Porque Deus tinha um plano maior para José. José, ele teve que, mais para frente, ele interpreta o sonho do próprio faraó. De modo que isso trouxe um favor muito maior para ele do que se ele simplesmente fosse mencionado pelo copeiro. Talvez isso nem teria sido visto de bons olhos pelo próprio faraó, que talvez se irasse mais ainda com o copeiro e com o próprio José. Isso são as minhas percepções, as minhas especulações. Você pode ter as suas, sem problema. Mas eu acredito sempre na mão de Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. E aconteceu tudo conforme o sonho, tudo conforme Josué havia interpretado, mas Deus ainda tinha que dar mais um espaço de tempo para que José realmente pudesse florescer e resplandecer e dar frutos no tempo que Deus determinou para isso. Se você faz isso antes, essa plantação essa árvore não vai dar frutos tão bons. Se você fizer uma plantação de manga antes da época certa para manga dar o fruto, que é no verão, certamente esses frutos podem até vir poucos, não vai ser muitos, não vai ser abundante igual é na época certa, e não vão ser tão doces quanto quando uma fruta é plantada na época certa e colhida na época certa. Então, Davi, ele foi plantado, mas ele só ia dar o fruto na época certa, e foi um fruto bom, doce e agradável, que restaurou toda uma nação, restaurou todas as nações em volta do Egito e ainda restaurou toda a sua família. Mas isso é para os próximos capítulos, que eu já estou até me adiantando demais. Que você fique com Deus, deixa aqui nos comentários as suas percepções também, que a glória desse Deus, o favor de José esteja sobre você, sobre a sua família, sobre os que são próximos a ti. Em nome de Jesus, que você seja guardado pelo Deus de Israel todo o tempo. Até mais e fica com Deus.